Olá, meu nome é Fernando Henrique, tenho 27 anos, moro na cidade de Anápolis, Goiás. Há cerca de 4 anos eu fui diagnosticado como tendo esclerose múltipla. Para eu descobrir essa doença foi um pouco complicado e demorado. Eu ia em posto de saúde, fazia atendimento pelo SUS, só que eles só pediam exame de sangue. E no exame de sangue sempre dava normal, então logo os médicos suspeitaram que fosse algo psicológico, estresse, depressão, ansiedade. Só que eu me sentia normal. Para mim, a descoberta da esclerose no Fernando foi muito triste, deprimente, e foi uma coisa assim muito inesperada, apesar que a gente já tinha algumas suspeitas por causa dos sintomas que a gente começou a procurar, a pesquisar. O médico dava diagnóstico de ansiedade, de depressão, e ele chegou ao ponto que ele queria até tomar a medicação que os médicos passavam, mas a mãe barrou, falou: não, vamos procurar um especialista. Meu primeiro sintoma foi emagrecimento. Como é algo comum, os médicos nunca suspeitaram de alguma coisa séria. Só que com o tempo eu fui tendo formigamento, minha mãe pediu ressonância para o médico, ele se recusou em me dar, falando que eu não tinha nada, que eu estava preocupado à toa e que o médico era ele. Então eu tinha estresse e depressão, segundo ele. Depois de um ano com a gente tendo diagnósticos errados, uma médica particular, porque pelo SUS eu não consegui, uma médica particular solicitou a ressonância magnética. Através dela, eu descobri a esclerose múltipla. Para mim foi muito triste, eu chorei muito na época, eu fiquei muito triste porque eu não queria ver ele nessa situação em qual ele se encontra hoje, porque sempre foi muito inteligente, estava trabalhando, estudando e, como se diz, né, a gente cria o filho para o mundo, para a vida e quer que ele se dê bem. A doença ela mudou totalmente minha rotina, minha vida. No caso, a fadiga eu comecei a sentir no começo da doença também, que eu fui ficando mais cansado. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, então eu saía daqui e ia para a faculdade a pé. É cerca de 8 quilômetros. Eu fazia esse trajeto. As pessoas me chamavam de doido mesmo, para andar muito, assim, sem motivo nenhum. Mas aparentemente essa minha atividade ela ajudou na doença, no deterioramento. Ela vai aos poucos degradando a gente. Tive que parar de trabalhar porque não compensava eu trabalhar e ele depender de uma pessoa para cuidar dele. Os cuidados dele são cuidados mais simples, não chega a ser cuidados de 24 horas, ele só precisa do quê? Que eu faço uma comida, coloco no prato, porque não tem como ele ir no fogão, colocar uma comida por causa do andador, para pegar a roupa dele no guarda-roupa, pôr no banheiro para ele tomar banho e acompanhá-lo em médico para fazer exames, fisioterapia, terapia ocupacional. Então, esse é meu cuidado com ele, mas é um cuidado que é no dia a dia, todos os dias, que eu tenho que estar presente. Eu antes de, de ir para a médica que me receitou a ressonância, eu comecei a ter muita queda, caindo muito, falta de equilíbrio, perdi o equilíbrio do nada, tropeçava bastante e os outros médicos, infelizmente, não suspeitavam de nada. Foi muito triste porque, como ele apresentou os sintomas, primeiro o emagrecimento, que foi muito rápido,
depois a fadiga e depois começou com o desequilíbrio. Quando ele emagreceu, que ele emagreceu muito rápido, de um mês para o outro, ele perdeu 13 quilos, algumas pessoas perguntaram para mim se ele não estava com doença venérea. Depois, com o desequilíbrio, outras pessoas chegaram em mim e me perguntaram se ele não estava se drogando. E eu falando para a pessoa que a gente estava procurando, que ele estava com algum problema de saúde, mas que não achava, e a pessoa insistiu que era droga. Com o calor, ele fica fadigado. E quando ele fadiga, a voz dele arrasta mais. E ele topou essa pessoa no terminal, e lá no terminal, e ele foi falar, porque ele sempre foi uma pessoa assim, modéstia à parte, muito educada. Ele foi falar com ela e ela achou que ele estava drogado. Depois, um dia também, ele voltando do trabalho, que ele dava aula no estágio, ele voltando no ponto de ônibus, ele teve um desequilíbrio, ele escorregou lá e 2 pessoas vieram trazê-lo até aqui na porta. E ela pegou e me perguntou se ele não estava bebendo. Então isso aí deixou a gente muito triste, porque a gente não sabia o que era e ao mesmo tempo as pessoas começaram a imaginar coisas que não eram, né? E, inclusive isso acontece até hoje. Ele conseguiu 2 cadeiras de roda, uma normal e uma motorizada. Essas cadeiras, elas são conseguidas através do APAE. Não é o APAE que dá. O APAE entra com o processo no SUS. O SUS fornece as cadeiras, o APAE paga e depois o SUS torna o dinheiro para o APAE. Como ele passou pela fisiatra, a fisiatra achou necessário o uso da cadeira motorizada, que é uma cadeira cara, para ele poder ter uma vida social, para ele poder sair de casa, porque ele, no momento, ele não consegue andar 5 metros com o andador. Ele consegue a curtas distâncias dentro de casa, não na rua. E por ele andar com a cadeira motorizada, tem muitas pessoas que acham que ele comprou. Como a gente, no momento, a gente precisa e está precisando de doações, tem muitas pessoas que pensam, tem condições de comprar uma cadeira motorizada, então não está necessitado. Então, deixo ciente a vocês que a cadeira motorizada foi cedida pelo SUS. Não fomos nós que compramos. A esclerose múltipla é uma doença autoimune que acomete jovens, na faixa entre os 20 e 40 anos. Meu sistema imunológico ataca meu sistema nervoso. É uma doença neurológica crônica. Ela ataca a minha bainha de mielina. A bainha de mielina, ela reverte as minhas células nervosas. Porque o que acontece? O cérebro manda sinais elétricos para o corpo, né? Para todas as nossas ações. Igual assim, é uma coisa básica. Só que essa comunicação das células nervosas com o restante do corpo, ela é gradativamente atacada. Ela é bastante reduzida. Meu primeiro sintoma foi emagrecimento. Eu perdi cerca de 3 quilos. Houve diversas suspeitas sobre o que podia causar ele. Se era alimentação, uma DST, drogas, consumo de drogas. Logo depois do emagrecimento, eu comecei a sentir formigamento. Basicamente na metade do meu rosto e no meu braço esquerdo, que formigava bastante. A minha fala, ela ficou um pouco arrastada, era bem mais. Foi passando gradualmente, mas não 100%. O calor é um fator que me agride também bastante. Um dos sintomas que eu tive no início também foi a visão, que embaçou bastante, porque a doença ela agrediu meu nervo óptico. Falar de lesões no nervo óptico é um pouco difícil, porque uma outra pessoa pode ter um sintoma diferente, que é tipo visão dupla. Eu tive, no caso, só embaçamento.
O desequilíbrio eu descobri na faculdade. Eu estava subindo a escada, indo para a sala de aula, quando eu perdi as forças, deu uma baqueada. Até tinha um pessoal olhando e achou que eu estava bêbado. Uma coisa que acontecia, né? Não acontece mais. Na cadeira de rodas, não dá. Fadiga é um sintoma difícil, porque as pessoas não compreendem. Acho que a gente tá fazendo corpo mole e fala assim, eu não vou porque eu tô cansado, não vou porque eu tô exausto, não vou fazer isso por causa disso e por causa daquilo. Alguns médicos falam que, no meu caso, quem tem esclerose, eu gasto 3 vezes mais energia para fazer uma coisa simples que uma pessoa normal faz. Então, se eu vou daqui até ali, é como se eu fosse 3 vezes. Eu escuto muita gente falando, conheço fulano que tem esclerose. E tá assim, tá normal, tá andando, tá jogando bola, tá fazendo não sei o quê. Mas, cada pessoa, ela manifesta de um jeito. Como é uma doença que agride o sistema nervoso e o cérebro, tem muitas regiões onde as lesões ocorrem, ela vai dar um sintoma diferente. No meu caso, o mais grave é o equilíbrio. Eu uso a cadeira de roda por causa disso. Outras pessoas é visão. Elas chegam a perder completamente ou não. Também é variado. Como ela afeta o cérebro e como são muitos sintomas, as pessoas podem se manifestando mais estresse, mais ansiedade, mais irritabilidade, mais nervosismo. E são coisas que ocorrem no dia a dia. Essas coisas corriqueiras, elas afetam também alguns sintomas que estão mais ou menos, podem vir a ser mais grave, dependendo do dia. Por isso eu não faço nenhum tipo de compromisso ou alguma coisa, eu vou estar tal lugar, tal hora. Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei como eu vou estar me sentindo fisicamente. Então é bastante complicado. Os tratamentos da esclerose múltipla, eles consistem em afetar a atividade imunológica. Basicamente, são feitos com imunossupressores ou imunorreguladores. Dependendo do caso, o médico vai escolher um tipo. Eu não vou citar o tipo de tratamento que eu faço, porque eu já escutei muito. Fulano toma isso e tá de boa. Como eu disse, cada organismo ele reage de um jeito. Então é muito difícil eu falar que eu tomo isso ou tomo aquilo e não deu certo. No decorrer dessa minha caminhada, eu já escutei bastante coisa. Essa doença é uma doença de velho, sendo que é uma doença que acomete pessoas entre 20 e 40 anos. Fulano está esclerosado. Eu acho que é uma coisa ligada com a idade. Não quer dizer que uma pessoa que passou dos 40 não possa ter. Às vezes ela pode manifestar. Às vezes a pessoa tem, mas não manifestou, igual manifesta em outro. A pessoa pode carregar isso a vida toda. Uma coisa que ocorre bastante também é as pessoas olhar para mim e citar: conheço essa doença, é a mesma daquele físico, do Stephen Hawking, que descobriu uma doença semelhante à minha, só que a dele é esclerose lateral amiotrófica. Quer dizer que a pessoa manifesta ela lateralmente? Não. Ela atinge metade da medula. Por isso se chama esclerose lateral. Os sintomas também são diferentes. Os sintomas são basicamente motores. Ela afeta os músculos, a comunicação entre o cérebro e o músculo. Minha doença afetou basicamente meu equilíbrio. Eu ainda tenho a sensibilidade nas pernas. Eu sinto tudo, normal. Por causa disso, já ocorreu alguns episódios comigo. Eu tenho a mania de cruzar as pernas. Eu faço fisioterapia no APAE e toda vez que eu
paro lá com cadeira de rodas e cruzo as pernas, muita gente olha. Chegou até uma mulher comentar: uai, seu filho mexe as pernas e tá na cadeira de roda? Que o povo acha que a gente tá paralisado de tudo. Aqui na porta da minha casa ocorreu um caso também. Eu estava ali na calçada, enquanto isso estava passando um carro. Como eu não tenho equilíbrio, a minha debilidade é andar. No caso, eu consigo ficar em pé, mas pouco tempo e sentar. Aí o cara tava passando de carro aqui na porta de casa, vi essa cena, diminuiu a velocidade, olhou pra mim e balançou a cabeça assim. Não sei o que pensou, mas foi estranho, foi engraçado. E eu percebo algumas pessoas olhando e tal, mas isso no começo incomodava, mas com o tempo não incomoda. No início, antes de eu descobrir a doença, foi uma coisa mais degradante. Que eu sentia mais ansiedade, mais estresse, porque eu não estava descobrindo qual que era a doença. Foi cerca de 6 médicos que eu passei tentando achar no SUS a minha doença e não saía resultado. Então no começo foi uma coisa bem difícil. Depois, quando eu descobri a doença, amenizou um pouco porque eu já tinha como tratar, né? Que eu sabia o que era. Na minha vida foi um baque, porque como eu sempre fui uma pessoa ativa, bastante ativa, eu tive que ficar quieto. Foi uma coisa muito ruim porque a gente vê o mundo à nossa volta normal. Ruim que eu falo no sentido que a gente quer estar lá, quer estar participando, mas infelizmente não foi possível. Ficar nessa condição não foi uma coisa totalmente ruim, porque eu aprendi a observar bastante. Eu mudei muita coisa também, inclusive na parte de observar, como eu citei, eu perdi muita coisa passava e não estava nem aí para elas. Eu também aprendi a escutar mais, a pensar melhor. Esses foram os pontos positivos da doença. Esse ano, com essa pandemia, nós tivemos a perda, que foi meu esposo. Meu esposo era o provedor da casa, do lar, e além dele arcar com as despesas de casa, ele me ajudava muito na questão financeira com o Fernando, assim, exames, medicamento, passagem, porque como ele é um cadeirante hoje, é considerado cadeirante, tem que levar em algum lugar e precisa de Uber, precisa de alguma coisa. Era ele que me ajudava. Com a pandemia, ele contraiu o vírus e veio a falecer em maio desse ano. Infelizmente, não são só esses sintomas físicos que agridem, como também os psicológicos. Eu tentei o INSS 24 de outubro de 2019. Demorou cerca de um ano, eu acho que foi dia 9. Não, dia 9 ou dia 5 de junho desse ano que saiu a resposta. Infelizmente, eu fui negado. Estou recorrendo, estou tentando de novo. É uma ajuda, não é muita coisa, mas é uma ajuda. Com tudo que eu já passei, com fé, acredito sim numa melhora. Eu vejo muitos depoimentos de pessoas desesperadas que descobriram a doença e tal. E felizmente não é o fim. Graças a Deus eu venho recebendo muita ajuda de amigos, de terceiros também. Recebi algumas doações, algumas cestas básicas. Eu queria agradecer a todos que me ajudaram.
nesse momento foi muito bom. Muito boa ajuda mesmo. Ainda mais por causa das dificuldades, a gente está enfrentando um momento bem difícil. A casa onde eu moro ela ainda não está quitada, então é mais um agravante. Agradeço a quem tiver à disposição e que tiver interesse. E quem quiser também nos conhecer, pode entrar em contato através do Instagram dele. A gente recebe as pessoas, inclusive já teve algumas pessoas que vieram aqui para ver a nossa situação. E com isso nós estamos precisando de ajuda de quem puder nos ajudar. Me ajude compartilhando esse vídeo, ou se quiser fazer uma doação, o Pix está embaixo. Ou me mande uma mensagem, se você quiser contribuir de outra forma. Muito obrigado e até mais.